Este é o seu canal Eudes Alves Curiosidades. Hoje nós vamos homenagear um dos maiores cantores de todos os tempos, Francisco Alves, conhecido também como Chico Alves ou Chico Viola. Ele que ficou conhecido como o Rei da Voz. Na nossa história, como já é costume do nosso canal, sempre tem uma curiosidade que você só vai encontrar aqui no canal Eudes Alves Curiosidades. Francisco de Moraes Alves, o grande Francisco Alves, nasceu no Rio de Janeiro em 19 de agosto de 1898 e faleceu em Pindamonhangaba em 27 de setembro de 1952. Foi um dos maiores e mais populares cantores do Brasil, considerado o mais versátil cantor brasileiro, também um dos mais influentes do século XX. É considerado por muitos o maior cantor do país. A qualidade do seu trabalho lhe rendeu, em 1932, pelo radialista César Ladeira, uma verdadeira lenda do rádio, a alcunha de Rei da Voz. Chico Alves era uma figura alta e magra, andava sempre elegante e bem penteado, muito sorridente e avesso a bebidas, como seu ídolo Vicente Celestino. Tinha uma voz de tenor, mas com o tempo consolidou-se em barítono. De origem humilde, deixou uma vasta produção de mais de 500 discos. Sua morte trágica causou imensa comoção no país, por ser um dos cantores mais conhecidos daquela época. Um sentimento que um de seus biógrafos, David Nasser, que também era amigo e compositor de algumas músicas por ele interpretadas, escreveu: "Tu, somente tu, madeira fria, sentirás toda a agonia do silêncio do cantor." Foi dele a primeira gravação de disco elétrico feita no Brasil. Graças a ele, compositores ficaram eternizados, como Cartola, Heitor dos Prazeres e Ismael Silva, ficaram conhecidos e consagrados em todo o Brasil. O mesmo ocorrendo com várias canções que ele interpretou, como Ai Que Saudade de Amélia, composta por Mário Lago e o eterno Ataúfo Alves. Aquarela do Brasil, do parceiro Ari Barroso. Década de 30 e o grande sucesso. Naquele ano, já então consagrado como artista e ídolo popular, junto aos iniciantes na época, Joel Rosa, com apenas 21 anos de idade, e Mário Reis, e dos músicos Pericunha, bandolista, e Romualdo Peixoto, formaram um grupo que ele denominou de Ases do Samba. Realizaram uma grande excursão ao sul do Rio Grande do Sul. Passaram por Porto Alegre, Caxias do Sul, São Leopoldo, Cachoeira do Sul, Pelotas e Rio Grande. Em 1933, participou de um dueto com a então desconhecida Aurora Miranda, irmã de Carmen Miranda, na sua gravação de estreia, que foi justamente a primeira música tipicamente junina gravada, e foi Cai Cai Balão, do compositor baiano Assis Valente, e Toque de Amor, de Floriano Pinha. Anos depois, Aurora Miranda dizia em suas entrevistas que Chico Alves, ou Francisco Alves, gostava de ajudar os iniciantes. Ele também ajudou, no ano de 1935, a empregada doméstica e futura cantora Carmen Costa, uma das maiores sambistas da época. Quando a conheceu, ela tinha apenas 15 anos, e ele deu a mão e ajudou no começo da sua carreira. Naquela década, surgiria um dos grandes nomes da música, Carlos Galhardo, que começou a carreira imitando sua voz, e só depois foi se libertando para ter o seu próprio estilo e se consagrar um dos grandes cantores do Brasil. Na década de 30, ele fez parte do cast exclusivo da Rádio Mairique Veiga, que era o maior sucesso radiofônico da época, juntamente a Carmen Miranda, Gastão Formente, Mozart Bicalho, Patrício Teixeira e Elisa Coelho, grandes nomes da música daquela época. Na década de 40, com o surgimento das radionovelas, os cantores perderam um pouco do seu brilho e não atraíam mais um grande público. Não só Chico Alves, como Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Orlando Silva, a própria Carmen Miranda sentiram a perda dos fãs. Em 1943, numa associação entre César Ladeira, que era um dos maiores nomes do rádio da época, o compositor e apresentador Ari Barroso, e Almirante, tentaram comprar a emissora, mas o negócio não foi adiante, pelo preço abusivo na época. Curiosidade, antes de falarmos do triste fim desse cantor fantástico, que foi Francisco Alves, ele dizia em rodas com os amigos que temia um acidente aéreo. Dizia ter medo de avião para não acontecer com ele o que aconteceu com um cantor argentino, grande ídolo daquela época aqui no Brasil, Carlos Gardel. Foi um dos maiores cantores da Argentina, que infelizmente ficou carbonizado. Parecia que ele sabia o que iria acontecer.
O artista temia e teve um fim parecido. Um dos maiores cantores da música popular brasileira, que foi Francisco Alves, o Chico Viola. Vamos agora para os últimos momentos do artista. Chico Alves dirigia seu Buíque, voltando da cidade de São Paulo, para onde fora se apresentar na Rádio Nacional, pela rodovia Presidente Dutra, ao lado do amigo Haroldo Alves. Quando no atual quilômetro 102,5 norte, antigo quilômetro 275,5, apenas 500 metros após a ponte sobre o rio Una, que marca a divisa de Taubaté com Pindamonhangaba, por volta das 18 horas e 30 minutos do dia 27 de setembro de 1952, algumas fontes indicam 17 horas e 23 minutos. Vindo no sentido contrário, um caminhão Alce, dirigido por João Walter Sebastiani, do Rio Grande do Sul, chocou-se contra ele. Com a pancada, o amigo Haroldo Alves foi jogado para fora do veículo. O cantor sobreviveu em estado grave, mas o artista Francisco Alves sofreu morte imediata e logo em seguida o veículo se incendiou, seu corpo ficando totalmente irreconhecível, carbonizado. Haroldo Alves foi socorrido por um motorista que passou a seguir e foi levado à Santa Casa de Taubaté em estado de coma. A ocorrência foi atendida do delegado de Pindamonhangaba, município onde ocorreu o desastre, levando o corpo do cantor, ainda sem saber quem era, para Pindamonhangaba. Após diligências, foi finalmente identificado como sendo o rei da voz. O cantor fizera a apresentação na capital paulista e teria no dia seguinte um programa pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Motivo do seu imediato retorno à mesma emissora motivara esse deslocamento. Após a apresentação na Rádio Paulista, a Rádio Nacional de São Paulo, amigos pediam para que ele ficasse no hotel e só viajasse no outro dia pela manhã. Mas como ele era muito correto com os seus compromissos, decidiu viajar no mesmo dia. Infelizmente, não sabia ele que seria a sua última viagem. E o fato não passou despercebido pela imprensa. Seus colegas de emissora, tanto de São Paulo como do Rio, se deslocaram para Pindamonhangaba a fim de acompanhar os acontecimentos. Mais tarde, Haroldo declarou: "O carro não vinha correndo muito. Nossa conversa era sobre o jogo América e Bangu. O Chico e eu somos americanos e o nosso time estava vencendo de 2-1. Vimos felizes comentando os lances do jogo. De repente, ouviu-se um estrondo horrível e quando voltei a mim, estava no hospital de Taubaté." Segundo se apurou no inquérito com a oitiva das testemunhas Gil Inácio Andrade e Avelino Teixeira e do motorista do caminhão, o acidente fora causado por um terceiro veículo, um Mercury, dirigido por Felipe Jorge, um dentista, que vinha de uma via secundária, Estrada Municipal Una Antônio Marçom. Avançaria de forma imprudente a pista sul da Via Dutra, forçando o caminhão que ia rumo a São Paulo e desviou para a esquerda e o automóvel de Chico Alves para a direita, de forma que ambos colidiram ao lado do motorista, no acostamento da pista norte. Um desvio por conta de obras no local pode ter sido também uma das causas do que aconteceu. O local do acidente está assinalado por uma cruz vermelha, a qual foi afixado um violão. A cruz começaria a atrair uma multidão de fãs e no meio da estrada, então a mais movimentada do país, criava embaraços ao tráfego e aos motoristas. Em 9 de outubro de 1952, o DEE determinou que a cruz fosse retirada do local, gerando protestos por parte do público e da imprensa. A cruz então fora levada para um depósito de Cachoeira Paulista, mas não adiantou. Mal foi retirada e logo outra foi improvisada no mesmo local. O professor Mário de Assis César, de Pindamonhangaba e proprietário do terreno onde havia sido instalada a cruz, doou a faixa de terra correspondente ao local para a construção de um monumento em memória a Francisco Alves. Passados alguns anos, a ideia do monumento não havia progredido e em 1957 o professor criou no local a Escola Francisco Alves, o único estabelecimento primário de Pindamonhangaba. Seguindo para o Rio, o corpo do artista foi velado na Câmara Municipal. Uma multidão de fãs e curiosos ocorreu ao lugar para se despedir do grande cantor. Além de artistas, autoridades e um representante do então presidente da República, Getúlio Vargas, mesmo durante a madrugada de domingo para segunda-feira, as filas diante da Câmara Municipal não deixavam de crescer. No dia 29 de setembro, segunda-feira, pouco após as 11 horas da manhã, o corpo seguiu para o cemitério São João Batista, seguido por uma multidão cujo número não pôde ser aferido. No registro da crônica do jornal Dia, o cortejo fúnebre seguiu com o caixão sendo levado por uma viatura do Corpo de Bombeiros. Ao longo do percurso, as pessoas jogavam flores,
de que logo essas flores cobriram totalmente o caixão. Durante o trajeto, o povo cantava um dos seus grandes sucessos, Adeus, 5 letras que choram. Muitos anos depois, cogita-se que 500 mil de pessoas acompanharam o cortejo. Tamanha quantidade de pessoas que não coube no cemitério São João Batista, que é um dos maiores cemitérios do Brasil. Todos queriam se despedir do Rei da Voz. Agora em setembro, completam-se 70 anos da sua partida. E mesmo assim até hoje, é considerado um dos maiores nomes da música. As músicas que ficaram eternizadas na sua voz são regravadas por grandes nomes da MPB. Músicas como Adeus Ano Velho e Feliz Ano Novo, Cadeira Vazia, Se Você Jurar, do grande Ismael, foi um grande compositor. Tristezas não pagam dívidas, Não Me Conheço Mais, Caminhemos, Comigo Não Violão, Despedida da Mangueira e, claro, a música Adeus. São apenas alguns sucessos de um dos maiores nomes da nossa música. O Brasil se despedia de Francisco Alves no dia 27 de setembro de 1952, com apenas 54 anos de idade e no auge da sua carreira. Você conferiu a história de Francisco Alves, o Rei da Voz, do auge ao trágico fim. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Eudes Alves Curiosidades. E até o próximo vídeo.